está impedido de deixar o país. Bolsonaro está em Angra dos Reis e acompanhou do litoral sul do Rio de Janeiro a repercussão das ações da operação da Polícia Federal. Os agentes estiveram na casa do ex-presidente no início do dia, em Angra dos Reis, para recolher o passaporte. Mas o documento estava na sede do Partido Liberal, em Brasília, e foi entregue à Polícia Federal. A medida faz parte da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que analisa uma suposta tentativa de golpe de Estado. Na decisão, o ministro destaca o conjunto de informações trazido pela autoridade policial que demonstra a atuação de uma organização criminosa semelhante à estrutura do chamado Gabinete do Ódio, para desacreditar o processo eleitoral, planejar um golpe de Estado e abolir o Estado democrático de direito. Os investigadores citam como exemplo um encontro de Bolsonaro com outras autoridades do governo no dia 5 de julho de 2022. A reunião, segundo a Polícia Federal, também teve como finalidade cobrar dos presentes conduta ativa na promoção da ilegal desinformação e ataques à justiça eleitoral. Ainda de acordo com a PF, essa narrativa serviu como um dos elementos essenciais para manter mobilizadas as manifestações em frente às instalações militares, após a derrota eleitoral, e com isso dar uma falsa percepção de apoio popular, pressionando integrantes das Forças Armadas a aderirem ao golpe de Estado em andamento. A investigação apontou ainda que Jair Bolsonaro recebeu uma minuta para executar um golpe de Estado por conta de uma suposta interferência no judiciário. O ex-presidente teria aprovado e feito alterações no documento que determinava a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Além de ser impedido de deixar o país, Bolsonaro também está proibido de manter contato com os demais suspeitos, inclusive por meio de advogados. Um dos investigados, o ex-assessor da presidência, Décio Arnaud Tomás, estava aqui na casa do ex-presidente, em Angra, e teve o celular apreendido. Ele é citado como integrante do núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral. No estado do Rio, os agentes estiveram ainda nesta casa em Niterói, na região metropolitana, onde cumpriram um mandado de prisão contra o major das Forças Especiais, grupo de elite do Exército, Rafael Martins de Oliveira. De acordo com a Polícia Federal, Rafael auxiliou o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, em estratégias para executar o golpe de Estado. Em um dos celulares apreendidos durante as investigações, os agentes encontraram negociações sobre a montagem de acampamentos com manifestantes. A defesa de Rafael Martins de Oliveira não foi localizada. Outro ex-assessor preso hoje foi o coronel do Exército, Marcelo Câmara, que seria responsável pelo núcleo de inteligência paralela e teria chegado a monitorar o ministro Alexandre de Moraes. As defesas de Marcelo Câmara e Décio Arnaud informaram que as medidas cabíveis serão tomadas após o acesso dos autos. Agora vamos retomar o contato em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara. Celso, o presidente Lula comentou as ações que envolveram o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista a uma rádio mineira, o presidente Lula defendeu a presunção de inocência de Jair Bolsonaro e que ninguém é considerado culpado antes do julgamento, mas afirmou que não tem dúvidas de que houve uma tentativa de golpe e que o ex-presidente foi um dos responsáveis. Eu acho que não teria acontecido sem ele. O comportamento dele foi muito diferente. Primeiro, antes das eleições. Ele passou o tempo inteiro mentindo sobre as eleições, mentindo sobre as urnas, criando suspeição de uma urna que foi responsável pela eleição dele em 2018. As pessoas precisam aprender. Eleição democrática, a gente perde e a gente ganha. O cidadão que estava no governo não estava preparado para ganhar, não estava preparado para perder, não estava preparado para sair. Ele deve ter participado da construção dessa tentativa de golpe. Então vamos esperar as investigações. Aqui no Palácio do Planalto não houve repercussão pública sobre a operação da Polícia Federal. Nos bastidores, o que se diz é que a operação foi bem recebida pelo governo, mas que a ordem é não fazer qualquer alarde. Segundo ministros próximos ao presidente, é preciso avaliar com calma
como a operação vai refletir na governabilidade e se haverá algum impacto na relação com o Congresso, principalmente com o presidente da Câmara. Lula foi questionado sobre o discurso duro de Arthur Lira na abertura do ano legislativo, quando cobrou o cumprimento dos acordos fechados entre o Planalto e a Câmara. Lira está insatisfeito com o